Bom, boa tarde, né? A todos e a todas. Boa tarde, Débora. Boa tarde, professora Ruscaia. Agradecer a presença da Ruscaia, que prontamente aceitou o convite para essa banca, né, para essa defesa. Agradecer a Bianca, né, Bianca? Que está sem voz hoje, faz parte do movimento das tecnologias, né? No começo da aula, né, das primeiras aulas, eu passava por isso com uma certa constância. Bom, Débora, então a gente vai dar início à sua defesa de TCC. Você vai falar sobre o seu trabalho, né? Você tem 15 minutos para fazer isso. Depois a gente passa a palavra para a professora Ruscaia, que vai fazer as considerações dela, e depois você responde as questões que a Ruscaia tem para fazer sobre o seu trabalho. Tá ok? Boa apresentação, querida. Vai que o trabalho é seu. Ai, ai. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial da minha família, né? Eu fico muito honrada com a presença deles. O tema do meu trabalho é os educadores como parte da rede de proteção da criança, a formação dos professores e o reconhecimento da violência. Esse tema me chamou a atenção quando, no início da minha formação, uma criança, né, o menino Bruno, veio a óbito em decorrência de uma violência praticada pela mãe e pelo padrasto dele. E a violência chegou a ser identificada pelos professores da creche, né, do CIMEI, onde ele trabalhava, onde ele estudava. E ele chegou a ser atendido no UGOL, e no UGOL os médicos viram que o discurso que a mãe falava para justificar alguns hematomas, algumas lesões, não condiziam, né, com o que os exames indicavam. Então, eu fui pesquisar, né, fui me debruçar sobre esse assunto. Os objetivos do meu tema, do meu trabalho, o objetivo geral é descobrir quais atitudes são tomadas por parte dos educadores quando reconhecem sinais de possível violência doméstica quando as crianças chegam na escola, considerando que a escola compõe a rede de proteção legal da criança, né? E objetivos específicos, debater a ideia de que o castigo físico é benéfico para a criança quando a punição corporal é considerada violência, pesquisar sobre a formação dos professores, se eles estão preparados ou não para enfrentar as situações de violência que chegam na escola, e também pesquisar sobre quais são os mediadores convidados pela escola para poder tratar as situações de violência que são percebidas. Se são os seus acolhedores, se são os próprios abusadores e se há indicação dos meios legais para cuidar da questão. Né? A metodologia que a gente utilizou foi a análise bibliográfica, e aí a gente utilizou uma vasta análise bibliográfica mesmo. A gente utilizou Michel Foucault, Granville Garcia, da Flávia. Ai, gente, eu estou muito nervosa. Constantino, Dalacqua, Bernard Chalot. A legislação também vigente aqui no Brasil foi consultada também. Consultamos Araújo, Mariel, Assis, Avante, enfim, tá a referência. Vamos seguindo. No capítulo 1, a gente vai abordar aqui a questão da história, né, dos direitos das crianças e adolescentes e quais os conceitos que a gente trabalha no nosso TCC. A violência das crianças, essa violência, ela tem uma história, né? O primeiro caso de violência que foi relatado foi da menina Mary Ellen McCormick. Isso foi em 1894. E isso, gente, aconteceu os pais da menina morreram, ela foi colocada para adoção. Ai, tem uns mosquitinhos aqui. E aí, ela foi colocada para adoção, né?
E aí os pais adotivos dela acabaram que... Ai, não, tô fazendo confusão, gente, para. O pai dela morreu. A mãe casou-se com outro homem. Esse padrasto começou a praticar violência com ela e a mãe foi condizente com aquilo. E aí foi se tornando uma situação muito comum. Ela não teve mais convívio social, ela deixou de ter uma boa alimentação, não frequentava mais a escola e eram frequentes assim surras, né? É, foi constatado violência com tesouras, com chicotes. Então, quando os vizinhos denunciaram o caso para uma freira, né, uma irmã, ela tentou, buscou ajuda, mas não tinha nenhum aparato legal, não tinha nenhuma legislação que pudesse ajudar essa menina. E foi através de uma legislação que protegia os animais que essa menina teve amparo e foi possível penalizar a sua mãe e o seu padrasto. Ela foi retirada desse lar e foi colocada para adoção, e depois, posteriormente ela foi adotada aos 14 anos, né? E ela não, chegou a dizer, em juízo, que ela não sabia sequer a idade dela. Tanto que ela foi tolhida da sua identidade, da sua infância, né? É uma coisa muito cruel. Então, a partir de então, né, começou-se a olhar para a infância, os direitos que as crianças têm. Então, aí vem, em 1924, a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. E isso foi um trabalho brilhante de uma militante chamada Enlightened Jebb. Posteriormente, temos aí 1900 também, um pouco antes dessa declaração internacional, a gente vai ter aí uma convenção das organizações internacionais do trabalho que vai tratar sobre o trabalho infantil, isso em 1919. Em 1948, né, com o fim da Segunda Guerra, a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também vai abraçar também as questões da criança. Em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança também. Tudo isso que eu estou falando aqui são tratados internacionais, que depois, posteriormente, são ratificados pelos países signatários. Em 1969, temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Em 1973, temos a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho novamente. Em 1985, temos a Regra das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude de Beijing, na China. Em 1989, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. No ano 2000, vamos ter aí os protocolos facultativos da Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989, né, que ele vai procurar adotar aí medidas para impedir que as crianças estejam em meio a conflitos armados, como também para busca e eliminação da exploração sexual. Em se falando do Brasil, da legislação nacional, a gente vai ter aí a primeira delas em 1927, que é o Código de Menores. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, para falar o quê? Que o termo menor e o termo delinquente é um termo bastante pejorativo. Por mais que seja utilizado desde aquela época, foi utilizado o nome de uma legislação, né? Ele serve assim, para rotular como se uma criança que estivesse numa situação de violência, de rua, de abandono, né? Ela seja uma criança que necessariamente ela vai ser uma criança bandida, né? Uma criança que ela vai ser corrompida, quando na verdade o que ela precisa é de ter os direitos delas respeitados, né? E um amparo legal que é previsto em lei. Em 1979, também repete a mesma nomenclatura, né? O Código de Menores. Só que, apesar de repetir o nome, ele não procurou efetivar de uma maneira concreta os direitos e garantias das crianças.
já com a gente pensando aí com a redemocratização do país, esse movimento, os movimentos sociais pautando aí as lutas, né, a conquista dos direitos, a gente vai ter a militância aí dos movimentos sociais, como o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, juntamente com a Pastoral, né, da Criança, que fizeram um trabalho assim muito forte pelo Brasil todo para conquistar aí, né, o que veio a ser o ECA. Foi um trabalho assim maravilhoso. E o ECA, ele veio em 1990. Só que antes do ECA vir, veio a Constituição, que veio em 88. E a Constituição, ela protege a família, né? E também dá para a família o quê? O dever, para a família, para a sociedade e para o Estado, o dever de proteger a criança integralmente e defendê-la. O ECA, ele é um instituto legal que ele é completo. Ele fala sobre os direitos, ele fala sobre a adoção, sobre a guarda, sobre tutela, sobre o conselho tutelar. Ele vem falar sobre a vara da justiça especializada, né? Fala sobre os atos infracionais, fala sobre as políticas de atendimento, sobre as medidas de proteção a ser adotadas em cada caso, né? Quando a criança precisa ser protegida. Então, o ECA uma legislação assim que de fato, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação assim, que realmente abraça as crianças e os adolescentes, né? E assim, deve ser levada com carinho por nós, pedagogos e pedagogas. Tem que saber na ponta da língua. Então, em 2006, a gente tem também a Lei Maria da Penha, e eu trago ela aqui por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela trata das relações familiares. E se a criança, ela está numa relação familiar e é vítima de algum tipo de violência também, né? Faz parte aí da Lei Maria da Penha. Em 2010, nós temos a Lei da Alienação Parental, que vem a ser a implantação de falsas memórias, né? E é um tipo de violência psíquica. Em 2014, a gente tem a Lei do Menino Bernardo, que foi uma criança que ela foi dopada pela mãe numa e essa lei ela procurou ela proibiu, né, castigos físicos, tratamentos cruéis, degradantes contra crianças, para poder corrigir, disciplinar e educar as crianças. Apesar de ter essa lei, a gente tem assim, severas críticas porque a questão do castigo, né, ainda está muito no consciente coletivo, né? Tem que castigar fisicamente. A gente vai falar sobre isso. E em 2017, a gente tem uma lei também maravilhosa, que é a Lei do Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e Adolescentes, vítimas ou testemunhos de violência, que promove a escuta especializada e humanizada, estabelecendo rede de proteção e a rede de investigação e responsabilização, criando mecanismos para prevenir e coibir a violência. E o que é mais importante que eu vejo dessa lei é que ela faz com que a criança não seja revitimizada, que ela não fique, não seja levada a toda hora falar sobre o fato que aconteceu com ela, né, o abuso, uma violência, e que isso lhe gerou, né, algum trauma, alguma coisa de negativo. Sobre os conceitos trabalhados no nosso trabalho, né? Sobre os conceitos que a gente trabalhou, temos aqui o conceito de criança, e o conceito de criança que eu trabalho é o conceito legal mesmo, que a criança pelo critério etário. Criança é o sujeito, é a pessoa de até 12 anos de idade. Família é um outro conceito que eu utilizo a autora Lira e outros, né, que é qualquer agrupamento de pessoas com vínculos afetivos que pode ter consanguinidade ou então de convivência. Pode ser monoparental ou não, pode ser de pessoas homoafetivas, poliamorosas, né? Então, o que importa é ter laços afetivos.
a gente também traz o conceito de violência. E aqui eu uso o Bernard Charlot, né, que ele vem falar que violência é todo ato, palavra, situação onde o ser humano é tratado como objeto e lhe são negados seus direitos à dignidade de ser humano, de membro de uma sociedade. Violência, gente, e aqui eu acho a fala dele magnífica. Violência é o contrário da educação, que ajuda ao advir do ser humano, um membro de uma sociedade, um sujeito singular. Então, assim, ou você está do lado da educação, ou você está do lado da violência, né? E aí eu venho para conceituar a escola, eu também utilizo Michel Foucault. Ele vem falando que a escola promove a instrução dos seres, mas também os molda conforme a necessidade dos padrões sociais. Para falar de formação dos professores, conceituando, então, como um processo dinâmico em que o docente desenvolve aspectos pessoais e profissionais que sofrem intervenção da conjuntura em que ela acontece. E aí, eu venho falar aqui agora do meu capítulo 2, que é sobre a violência no contexto da família. Existem 4 tipos de violência, né? A violência física, a violência psíquica, a violência sexual e uma violência por abandono ou negligência. Na violência física, mas antes de eu trazer o conceito desse tipo de violência específica e falar um pouco mais sobre elas, o Ministério da Saúde ele fala um pouco sobre alguns fatores de risco que devem ser observados. Mas esses fatores de risco, eles elencam, né, esses fatores de risco, tanto da criança, né, tanto no que se refere aos pais, quanto no que se refere às crianças. E é um rol que a gente não pode falar que é taxativo. Olha, identificou um ponto nesse rol aqui, no fator de risco, necessariamente vai ter violência, né? Por quê? Porque nem sempre é assim. Às vezes você vai encontrar aí uma família que é, pelos padrões aí, perfeita, que não tem nenhum fator de risco e vai ocorrer, sim, né? Uma violência. Então, tem os fatores de risco? Tem. É bom observar? Sim. Mas não significa que as outras famílias aí não vai ocorrer as violências, né? Eu vou citar aqui os fatores de risco. Só um minuto. São os fatores de risco da família. As famílias baseadas numa distribuição desigual de autoridade e de poder, conforme os papéis de gênero sociais ou sexuais, a idade também, atribuídos a seus membros. São as famílias também cujas relações são centradas em papéis e funções rigidamente definidos. Famílias em que não há nenhuma diferenciação de papéis, levando ao apagamento de limites e de seus membros. Famílias com nível de tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade do diálogo e descontrole da agressividade. Famílias com estrutura de funcionamento fechada, onde não há abertura para contatos externos, levando a padrões repetitivos de conduta. Famílias que se encontram em situações de crise, perdas como separação de casal, desemprego, morte, migração e outros. Baixo nível de desenvolvimento da autonomia dos membros da família. Presença de um modelo familiar violento na história de origem das pessoas envolvidas, como maus tratos, abuso na infância e abandono. Maior incidência de abuso de drogas. História de antecedentes criminais ou uso de armas. Comprometimento psicológico, psiquiátrico dos indivíduos. Dependência química, dependência econômica, emocional e baixa autoestima da parte de alguns de seus membros, levando à impotência ou fracasso em lidar com situações de violência. São fatores de risco da criança. Referentes aos pais, são pais com históricos de maus tratos, de abuso sexual ou rejeição, abandono da infância, gravidez de pais adolescentes sem suporte psicossocial, gravidez não planejada e ou negada, gravidez de risco, depressão na gravidez, falta de acompanhamento no pré-natal, pai e mãe com múltiplos parceiros, expectativas demasiadamente altas em relação à criança, ausência de ou pouca manifestação positiva de afeto entre pai, mãe e filhos,
delegação à criança de tarefas domésticas ou parentais, capacidade limitada em lidar com situações de estresse, perda fácil do autocontrole e estilo disciplinar rigoroso, pais possessivos e ou ciumentos em relação aos filhos. E são fatores de risco referentes às crianças separadas da mãe ao nascer por doença ou prematuridade, crianças nascidas com malformações congênitas ou doenças crônicas, retardo mental, anormalidades físicas, hiperatividade, crianças com uma falta de vínculo parental nos primeiros anos de vida. Então, é bom ficar atento, mas não significa, né, como eu falei, que necessariamente vai ter um caso de violência e que nos outros tipos de família não vão ter, né? Bom, a violência física, ela vai se caracterizar por uma ação que ofenda a integridade física, né, ou a saúde corporal, que vai causar um sofrimento aí para a criança físico. O professor, a professora, ela vai se atentar para quê? O que ela vai olhar na criança e vai perceber? Machucados como cortes, queimaduras, hematomas com marcas de mãos ou objetos, arranhados sem causa certa. A criança ela fica violenta, assustada, triste, hiperativa, depressiva, com propensão a se autodestruir e se segregar. Ela pode fugir ou já fugiu de casa. Baixo rendimento escolar e faltas frequentes. Já no que diz a violência psicológica, ela se caracteriza por condutas discriminatórias, como também expor as crianças a situações de violências, depreciativas, desrespeitosas, ameaçar a criança, né, constrangê-la, humilhá-la, manipulá-la, isolá-la, fazer agressões verbais, xingamentos, ridicularizações, atos que venham comprometer o desenvolvimento psíquico ou emocional. A alienação também é um tipo de violência psicológica, né? Porque altera a realidade da criança. E como é que o professor vai fazer para identificar alguns desses casos aqui de violência psicológica? Ele vai anotar. A criança está com uma disfunção do sono, chega na sala de aula, dorme muito, né? Aí está com problemas também de dicção, tem ausência de fome, ou está muito obesa, tem muitas alergias, comportamentos imaturos, insegurança, autoestima muito baixa, agressividade, apresenta também timidez, um comportamento de autodestruição, idealização ou tentativa de suicídio. Já no que toca a violência sexual, que é um assunto assim, por mais que todo mundo choca, ainda infelizmente é muito comum na nossa sociedade, né? A violência sexual se caracteriza por qualquer ato que venha constranger a criança a praticar ou propiciar conjunção carnal ou ato libidinoso, como também a exposição de foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. O abuso sexual é toda ação que utiliza das crianças para fins sexuais, seja com conjunção carnal ou ato libidinoso, presencial ou eletrônico, para provocar sexualmente o agente ou terceiros. A exploração sexual, que possui fins financeiros ou qualquer tipo de contrapartida, seja financeira, alimentar, né, brinquedo, e também tem um tráfico de pessoas, e a violência também institucional. Como que o professor vai fazer para identificar? O professor vai observar o comportamento sexual inapropriado para a idade, agem agressivamente em brincadeiras sexuais, as crianças não vão confiar em adultos, vão pensar em fugir ou já fugiram de casa, as crianças vão se sentir acanhadas ou ocupadas, vão se queixar de dor ao sentar, vão ter dores na área genital ou anal, apresentar secreções, dificuldades também para controlar os esfínteres, né? Apresentação de infecções sexualmente transmissíveis, problemas emocionais, como também a idealização ou tentativa de suicídio. Isso é muito comum. Também temos aí o quarto tipo de violência, que é a violência por negligência ou abandono, que vai se caracterizar pela renúncia ao cuidado, desistência em prestar os devidos cuidados a alguém que necessita. Como que isso vai se caracterizar? O professor vai prestar atenção no quê? Apresentam sempre as mesmas doenças, desnutridos, com higiene precária,
com roupas inapropriadas para as temperaturas, com atraso do desenvolvimento, com modos, por vezes, assim, inquieto ou calmo demais, imaturo para a idade e depressivo. Faltas na escola, com atrasos também são constantes. Eu estava lendo um relato, mas eu não citei no meu trabalho, de uma professora de um CIMEI, que chegou na escola uma criança que ela já notou de cara que a criança que era negligenciada. Por quê? Porque a criança ficava o dia inteiro deitada e o crânio dela aqui atrás era achatado. Porque a mãe negligenciava, a família negligenciava. Né? Então, tem que observar. São coisas que o pedagogo, o professor, são detalhezinhos que pode acender o sinal de alerta. Ao tempo aí, professora? Eu estou sem noção do tempo, vou falando aqui. Bom, capítulo 3, né? Tá bem estourado o tempo. Ai, estou encerrando. O capítulo 3, ele vai falar, então, sobre a escola e a questão da violência intrafamiliar. Como que o professor vai atuar na identificação desses casos de violência e atuar de forma efetiva na rede de proteção das crianças. A rede de proteção é composta não só pela escola, né, mas como também os coordenadores escolares, os conselhos tutelares, psicólogos, assistentes sociais, serviços públicos de saúde, delegacias de proteção à criança e adolescente, as várias especializadas da infância e juventude. Mas o primeiro passo que deve ser feito é a denúncia, né, ao conselho tutelar. O docente precisa ter um olhar sensível. Eu fiz algumas pesquisas, né, na minha análise bibliográfica, e eu achei duas pesquisas de campo, onde os professores que responderam o questionário, eles até têm conhecimento que devem fazer a denúncia ao conselho tutelar, mas eles não fazem porque eles ou não acreditam que a denúncia vai ter efeito, ou porque eles acham mais efetivo conversar com a família primeiro. Então, assim, isso, às vezes, reforça a questão de não acabar a violência, né? Porque por vezes, você acaba por chamar o próprio agressor para resolver o conflito, e isso não vai resolver. Porque quando o Estado é acionado, quando a rede é acionada para tutelar esse caso, para abraçar essa criança e fazer valer a proteção que ela tem, né? É uma abordagem que é direito da criança. Então, toda vez que você deixa de dar à criança que você se omite, você está se fazendo, você assume o lado da omissão, assume o lado da violência, né? Eu trouxe do trabalho a citação do Paulo Freire, e eu achei ela muito fantástica, porque o Paulo Freire fala muito sobre a questão do opressor, do oprimido, né? E o Paulo Freire, ele questiona o seguinte: que é mesmo a minha neutralidade, senão a maneira cômoda, talvez mais hipócrita, de esconder a minha opção ou meu medo de acusar a injustiça? Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor e optar por ele. Como eu posso ser neutro diante da situação, não importa qual seja ela, em que o corpo das mulheres e dos homens, e aí eu faço abro aspas aqui, né, e das crianças, vira puro objeto de espoliação e de descaso, né? Então, aqui eu vou encerrar minha apresentação, chamando a atenção para que a nossa formação dos docentes, pedagogos e pedagogas, tenham esse olhar para a questão da violência sofrida intrafamiliar, né? Que as crianças sofrem e que nós, professores, não podemos nos calar, não podemos ser coniventes nem omissos. Muito bem, Débora. Parabéns pela apresentação. Eu vou contar para vocês, o negócio hoje não está bom não, viu? Porque com as tecnologias, o computador da Bianca travou e eu fiquei fora do ar aqui um tempão, vocês não viram. O Breno é que me salvou do lado de cá. Ai, ai, só rindo, viu? Eu e a Bianca,
duas assim, expert em tecnologia, vocês perceberam, né? Pois é. Aí ninguém me falou nada assim, olha, falta 5 minutos. Eu fui falando. Menina, porque eu estava fora, né? Porque eu não consegui entrar, eu não sei porque caiu, mas assim, pelo que a gente conhece do seu trabalho, né, Débora? É um bom trabalho, você fala com conhecimento daquilo que pesquisou, daquilo que escreveu, então, parabéns, tá? Obrigada. Então, Ruscaia, a palavra com você. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Cristina, professora Miriam Bianca, boa noite, Débora. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Miriam Bianca, sua orientadora, pela confiança, por ter me convidado para estar aqui nessa banca. Eu disse antes de ontem, né, na banca da Lídia, que está aqui também, né, que bancas, esses momentos são muito importantes, né, e é muito especial quando a gente é convidado para fazer parte de um momento tão importante na vida de alguém, né. Então, agradeço a professora Miriam Bianca, e você, Débora, também, pela confiança de ter permitido que eu leia seu trabalho, tá? Vou tentar não falar muito, igual eu falei antes de ontem na defesa da Lídia, falei pra caramba, mas, assim, não tem como não falar de algumas coisas do seu trabalho, né? Seu trabalho é muito interessante, algumas coisas, até falei isso na banca anterior, que saltam aos nossos olhos, né? Porque a gente vai criando afinidade à medida que a gente vai construindo a nossa trajetória com determinados objetos. E eu estudo violência, né? E eu estudo gênero e estudo violência, estudei adolescência infratora. Então, você falar, por exemplo, de trajetória, de legislação, né? Falar de infância, de história da infância, de violência contra a infância, tudo isso me toca, não no sentido, também no sentido, não no sentido romantizado, mas no sentido acadêmico, porque é o que eu gosto, né? Eu gosto de falar disso. Eu gosto de estudar sobre isso. E teu trabalho traz muita coisa legal. Em razão de sua apresentação ter estourado, seu trabalho está grande, né? Muito elemento, muita coisa. E o que eu vou trazer aqui para você são algumas sugestões. Eu fiz alguns comentários no seu trabalho, eu vou encaminhar para a professora Miriam, tá? Então não precisa ficar tão preocupada em anotar nada, porque está tudo anotadinho lá. E aí ela vai passar e vocês juntas vão decidir o que é apropriado, o que não é, né? Eu quero mais fazer um bate-papo com você aqui, porque eu acho que seu trabalho está muito legal mesmo. Muita coisa para você afunilar e seguir em frente, né? Tem muita coisa aí, pós-graduação, mestrado, eu acho que você tem um tema legal para você explorar e desenvolver no mestrado, né? Primeira coisa, assim, que eu queria dizer sobre o seu trabalho é que lá nos objetivos você fala da questão da discussão sobre a categoria da infância. E eu acho que ficou faltando um pouquinho aí. Eu sei que seu trabalho ficou muito extenso, às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Essa discussão sobre a infância. Porque quando você começa lá no capítulo 1, cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Lá no capítulo 1, peraí. Só um minutinho, gente. Ah, tá. Você vai falar sobre a história dos direitos das crianças e dos adolescentes e conceitos, né? A violência contra a criança tem história. Eu senti falta dessa história, assim. Eu sei que a história não é linear, mas, assim, de fazer, às vezes, por organização didática. Por exemplo, quando você fala de infância, como é que era a infância na antiguidade? Que olhar que é esse? Porque essa concepção, você deixa muito isso claro, assim, que essa concepção que a gente tem de infância hoje, ela não surgiu do nada. Ela não chegou metendo o pé na porta. Ela tem uma trajetória. Né, a gente passa por toda uma legislação, e essa legislação só vai mudando porque o olhar para a criança muda, né? Então, assim, talvez ter falado dessa infância na antiguidade, como que era a questão de olhar para essa criança? Pô, falar de infância na antiguidade é falar de aborto, de feminicídio, de abandono, né? Acho importante trazer isso. O Manacorda traz essa discussão, né? Talvez não precise ir ao Manacorda, vai em outra pessoa, mas foi o que me veio na cabeça, né? Quando ele vai discutir a questão da educação, né, porque a concepção de educação, a concepção de criança que a gente tem, está atrelada ao que a gente vai oferecer de educação, está atrelada ao que vai ter de legislação, né. Aí eu senti falta também de vir na Idade Média, falar ali sobre essa concepção de infância, que você dá uma jogadinha, você já chega no Rousseau, né, sobre essa concepção, acho importante trazer o Arriet, que é um clássico, mas trazer a contraposição também, né, já tem Colin Haywood, tem outros autores que falam sobre a infância, né, na Idade Média. E o que é que marcou essa Idade Média em relação à infância, a violência contra as crianças? Né? Será que essas crianças eram entendidas como sujeitos? A gente sabe que não, mas assim, é importante localizar isso na história, né? O que aconteceu com essa infância?
né? Então, isso fica de sugestão, assim, talvez para depois, quando você for funilar esse trabalho para alguma outra coisa, fazer esse levantamento, trazer essa infância na modernidade de uma forma mais clara, para a gente compreender como é que a gente chega nisso, né? Você traz algumas coisas, traz a roda dos expostos aqui no Brasil, mas acho que talvez coubesse falar mais. Por que a roda dos expostos surge? Por que ela surgiu? Ela não surgiu do nada, né? Tem uma questão do cristianismo, né? Da mudança de olhar para a criança por causa do cristianismo. Toda essa trajetória que eu acho que tem muita referência aí, eu pensei no R.E., Colin Haywood, Moisés Kuman Jr., mas, enfim, para localizar. E aí, para não ficar divagando demais, eu vou, assim, já para o objeto do teu trabalho, né? Você vem falar da escola, né? Eu vou ler o seu título. Você traz... os educadores como parte da rede de proteção da criança, a formação de professores e o reconhecimento da violência. Então, vamos lá, né? Vamos falar desses professores e desse reconhecimento da violência. Achei muito legal o que você faz aqui falando de violência. Você citou violência sexual, violência física, violência psicológica, muito massa. Essas, muitas vezes, são as que são mais fáceis de identificar, né? Eu fiquei pensando assim, a violência física, quando tem marca, ou a sexual também, quando a gente vê lá no CMEI, que tem a questão do banho e tudo mais, às vezes na escola não tem o banho, então às vezes é mais difícil perceber. O professor vê, se ele tem uma queimada de bituca de cigarro, como eu já tive aluno, com queimada de bituca de cigarro no braço, você vê. Mas e a violência que a gente não vê? É importante a gente pensar nessa violência que a gente não vê. Você pincela um pouco sobre isso, né, dando algumas características, mas e a criança? A gente tem também na cabeça um estereótipo, né, da criança abusada, que a criança é triste, da criança que é violentada. E se ela não for? Tem um monte de criança que tá rindo, brincando, agitando e tá sofrendo em casa, né? Como que isso funciona? E aí eu trago isso para o seu tema, né, a questão dos professores. Como é que um professor vai saber? Como é que o professor vai saber? Eu acho que talvez isso seja algo para você pensar futuramente, assim, para aprofundar mais. Que eu senti que ficou, assim, faltando um pouquinho, mas, assim, é uma crítica construtiva, tá? Mas que eu sei que não dá tempo da gente fazer tudo. O que o professor pode fazer? Será que a postura do professor na sala de aula não interfere nisso? Se a gente sabe que os dados de violência contra a criança, aí vamos aqui, o 18 de maio foi antes de ontem, os dados de abuso, de violência sexual, em sua maioria, mostram que essas crianças são agredidas em casa. Qual é o lugar que ela pode encontrar apoio para contar, para verbalizar? Na escola. Mas se ela não tem confiança nesse professor, se esse professor é um professor autoritário, o professor que exige silêncio, o professor lá do autoritarismo, né, trouxe Paulo Freire, né, a diferença entre a postura de autoridade e de autoritarismo em sala de aula. Será que ela vai contar, gente? Será que ela vai se sentir segura para contar? Será que uma escola com uma disciplina, por exemplo, não consigo não politizar as coisas, uma disciplina, aleluia, vou deixar você falar, fala bastante agora. Agora a Miriam está com o microfone aberto. Mas tá dando um chiadinho, porque você tá com mais de um equipamento, deixa eu ver. Eu tô com... Tá dando microfonia. Às vezes eu tô com medo de pedir para desligar e depois... agora deu certo, agora ficou ótimo, tá ótimo. Já me perdi aqui. Aí eu não consigo não politizar. Eu fico pensando aqui, nesse tanto de escola militarizada que a gente tem aí. Será que a gente falou de criança, mas será que um adolescente ele vai se sentir confortável para externalizar quando ele é abusado, quando ele é violentado, quando ele é agredido, seja psicologicamente, seja fisicamente, numa escola com uma disciplina que exige uma disciplina acima de tudo, que exige, enfim. Será que isso é possível? Será que o papel, a postura que o professor tem também não é importante ser considerada? Né? E aí eu trago para a gente, né? Até na graduação. Tem professor que a gente morre de medo, professor que passa medo mesmo. Tem professor que a gente tem medo porque a gente é besta mesmo, quando a gente está na graduação, no mestrado, porque a gente tem medo mesmo. Agora tem professor que faz questão,
né, faz questão de ter esse papel. E tem professor, sabe o que é mais triste? Na graduação, pelo menos, a gente já está adulto, no mestrado também. Mas e quando a gente está lá na escola, que a gente tem medo do professor? Porque tem muito isso, medo do professor, gente. O professor não é para colocar medo em aluno, não. O professor que está colocando medo em aluno, principalmente na educação básica, está errado. E eu falo tranquilamente, está errado. Não é esse o nosso papel, né? Que criança é essa que se sente confiante, né? E dito isso, né? Vamos supor que teu aluno verbalize. Ele conta, ele fala, ou ele te dá alguns sinais, outros sinais, né? O que fazer? Né? O que a gente faz enquanto professor? E é importante a gente saber o que a gente faz enquanto professor, porque isso vai acontecer. Enquanto professor, porque vai acontecer. Né? Infelizmente, o microfone da professora, dando ar. Vou continuar falando, se tiver ruim para você entender, você me fala. O que a gente faz? Né? Qual é o passo a passo? Porque muitas vezes a questão da violência dá medo para a gente também. Às vezes a gente tem medo de denunciar, às vezes a gente tem medo de tomar as medidas cabíveis, né? Porque muitas vezes a gente também não se sente amparado, protegido, né? O Brasil não é um país que nos dá segurança para essas coisas, muitas vezes, né? O Brasil é um país onde mulheres têm medo de ir na delegacia denunciar um estupro. O Brasil é um país onde populações indígenas têm medo de ir no hospital. Né? E tem que ter mesmo, tá cheio de gente horrorosa nesses lugares, mas tem que ter, não deveria ser assim. Então, nós, enquanto docentes, também precisamos de uma rede de proteção quando vamos fazer determinadas judicializações dos casos, né? E aí, o que a gente faz, né? Qual é esse passo a passo? Acho importante isso também ficar claro para os professores, porque uma hora ou outra, gente, acontece. Eu falo que eu achei que isso nunca ia acontecer comigo e já aconteceu várias vezes, né? O posicionamento, via de regra, tem que ser institucional. Não é o professor, né? É a instituição. É a instituição que está ali que tem que fazer, né? Então, a primeira coisa é comunicar a instituição. A partir dessa comunicação à instituição, nem sempre, gente, é chamar a família, não. Se a violência está sendo em casa, é acionar o conselho tutelar. E não tem que ter medo de acionar o conselho tutelar. Vou contar uma história minha aqui. Já precisei acionar o conselho tutelar, não vou dizer o município. Algumas vezes, o conselho tutelar foi omisso, sabe o que a gente tem que fazer? Acionar o Ministério Público para chamar o conselho tutelar e falar, vocês têm que fazer. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas coisas, porque essas coisas podem acontecer. E se acontecer e você não fizer nada, você vai responder pelo crime junto. Vai responder juntinho lá. Né? Porque crime ele pode ser cometido por ação ou por omissão. Então, você responde junto. Então, os professores precisam ter essa informação. É importante a gente sempre falar isso, a gente fala pouco disso, né? E outra questão que você traz no seu trabalho, que eu achei bem legal, foi a questão de classe. A gente tem um negócio de achar que é só criança que está em situação de pobreza que sofre violência, mas a gente tem essa mania, que às vezes tem as crianças chamadas crianças em estado de sítio, né, esse termo. Então, ali numa rede, ela está bem alimentada, ela tem roupa boa, ela dorme na cama quente, ela estuda numa escola legal, faz alguma coisa, enfim. Não fica na rua, não fica vulnerável, não está vulnerável para outras coisas, mas ela sofre violência. E a gente só vai saber como? Quando a contar. Essas aí é só quando contar, gente. Só quando a criança contar. Porque se não tiver uma violência na marca física, né, muito escrachada, é quando ela contar. Né, ou para você, ou para o psicólogo, se você perceber algum sinal, ou para quem for, né? E sabe o que é pior? É que essas famílias denunciam menos. Né? Por incrível que pareça, né, os dados nos mostram que as famílias de classes mais baixas são as que mais denunciam. Elas procuram, né? Talvez as outras por medo de escândalo, por medo da repercussão, e também por uma mania que a classe média tem, de classe média alta, de resolver essas coisas, violência com psicólogo. Psicólogo é fundamental, mas tem coisa que tem que ser judicializada. Tem muita coisa aí que tem que ser judicializada. Pessoas precisam responder por isso. Né? E dito isso, eu não sou punitivista, não estou aqui para ser punitivista, para falar que o Código Penal é lindo e maravilhoso, mas algumas coisas precisam dessas providências, né? E outra coisa que eu acho bem legal que você trouxe é sobre o ECA, né? A manutenção das relações de poder, isso mesmo. É bem isso. Do ECA, Débora, é a defesa do ECA. O ECA é um céu de brigadeiro? Não é.
O ECA já precisa ser revisto, mas para caminhar para frente. No momento que o ECA foi feito, o ECA foi extremamente progressista, em algumas pautas, em outras não. Quando a gente fala que o ECA protege a criança e adolescentes, não é de toda verdade. Muitas vezes, para os adolescentes infratores, ele é mais punitivista do que o próprio Código Penal é para o adulto. Então, isso é preciso ficar claro, ele não é tão protetivo assim, né? Só que o grande problema é que o discurso do senso comum, muitas vezes, traz o ECA nessa perspectiva, né? O ECA é para proteger bandidinho, para proteger menor, né? E não é. Não é. O ECA é extremamente punitivista com os adolescentes infratores. Então, a gente tem que repensar o ECA nessa perspectiva, mas valorizar o que o ECA representou em 1990. Gente, o ECA é de 1990. A criança só foi reconhecida como sujeito de direito na Constituição de 88. A escola, a creche, a educação infantil era direito da mãe. Ela só passa a ser direito da criança. Olha que... Ontem, gente. Ontem, eu nasci em 91. Eu só tô amparada pelo ECA. Eu nasci amparada pelo ECA. Quem nasceu antes disso aí não tinha nem... Estava lá no Código de Menores de 79, que ainda era Código de Militar ainda, gente, da ditadura. Olha isso, né? O quanto isso é recente na nossa história. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando fala do ECA, né? Não romantizar o ECA, porque nós já precisamos pensar em avançar em algumas pautas no ECA, mas também acolher e entender o quanto o ECA foi importante, tá? O quanto o ECA foi um avanço. E aí, já estou tagarelando muito, falo que não vou falar e começo a falar muito, né? Mal de professora. Eu tenho, assim, algumas sugestões para você para frente, não é para agora, não. Primeiro, assim, se você quiser continuar estudando sobre isso, não sei se você pretende continuar estudando sobre isso, eu te indico, se for para falar sobre violência, eu te indico alguns autores, assim, eu acho importante falar, quando a gente vai falar de violência, trazer a Safiotti, a Eliette Safiotti, estou muito apaixonada nela, isso é para frente, para que você for pensar em elaborar um projeto de mestrado. Não sei o que você vai, para onde você vai caminhar, né, nesse projeto de mestrado. Talvez Eliette Safiotti. Acho importante também, para falar de violência, talvez, depende do que você vai escolher, mas, assim, essa questão das relações de poder é muito importante discutir, né? Então, essas autoras, a Safiotti, ela não fala só sobre gênero, tá? A gente é uma feminista marxista, mas porque na questão da violência, ela vai discutir bastante essa questão da estrutura de poder, né? E aí você trouxe dois casos, Débora, que eu acho que a gente pode... o caso do menino Bernardo, né, que você falou, e do menino Bruno, que a gente tem que puxar algumas discussões também, né, quando a gente vai citar casos. Casos que muitas vezes culpabilizam demais as mães, né? Eu acho importante a gente pensar isso, porque sempre é a mãe que fica com muito parceiro, sempre é a mãe que coloca um padrasto, né? Nesse último caso agora que repercutiu do Henri Borel, né, eu vi várias, gente, acho que todo mundo viu, né, todo mundo que deve ter rede social, que o rodízio de padrastos nas casas está acabando com as famílias. O quanto isso é machista, gente, o quanto isso é patriarcal. Ninguém questiona cadê o pai dessas crianças, né? Eu não estou aqui passando pano para essas mães, longe de mim, né? Mas a gente tem que ter cuidado no discurso também, quando a gente traz essas coisas, né? E também, acho importante a gente, quando você for olhar para frente no teu trabalho, citar outros casos, né? Esses casos são casos de meninos brancos, ou então problematizar isso, porque a gente se sensibiliza demais com o Henri Borel, com o menino Bernardo, que são meninos brancos, né? Mas as crianças pretas, pobres, periféricas, também estão sofrendo violência, não repercute, não sai no jornal desse jeito, não bomba, não fica bombando, não causa sensibilidade, né? Então é importante a gente trazer isso também à tona. No mais, eu queria dizer assim, que seu trabalho está muito legal, gostei bastante, espero de verdade que você continue, que dê uma funilada aí, caminhe para frente, você tem um material muito legal, tá? Parabéns, novamente, e é isso. Falei pra caramba, né, de novo. Obrigada, professora. Por nada. Muito massa, né? Sabia que você ia conseguir contribuir muito, né? Também tem um trabalho da Leidiane, que em breve você vai ver como também tem muito a ver com a sua produção. Débora, comentários? Eu gostei muito das sugestões aqui da professora da Ruscaia. Sobre essa questão, quando citar os casos, né, de meninos não brancos, quando eu estava fazendo o trabalho, eu pensei sobre isso.
Mas quando estava escrevendo, o caso do Henri Borel foi o que optou, né? Aconteceu. Mas também teve outros casos. E assim, igual. É muito comum, gente. Acontece muito esse tipo de violência, sabe? Não é uma coisa que a gente gosta de ficar também revivendo e tudo. Mas quando eu comecei o trabalho, e foi o caso do menino Bruno, né? Ele não é um menino branco, ele é um menino de periferia também. E, nossa, eu cheguei a encontrar o processo dele, baixei o processo todinho, e folhear o processo dele, assim, foi até, assim, como que eu posso dizer? Foi triste, sabe? Foi muito triste, mas também me deu uma força de vontade, assim, de alavancar esse meu TCC e pensar aí como, como ver algum tipo de políticas para fomentar essa formação dos professores, das professoras, sabe? Porque a escola tinha ciência e ficou claro nos depoimentos. Então, ficou aquele comichãozinho, sabe? Poderia ter sido um final diferente. Não poderia ter acontecido daquela forma. O menino Bruno. Então, assim, eu entendo a preocupação, né? Mas a gente precisa diminuir, acabar com esse tipo de violência mesmo. Gostei muito das sugestões. Eu pretendo, sim, conseguir que esse meu trabalho aí adiante para a doação. E vamos tocar uns figurinhos aí, professora. Bom, na impossibilidade da Bianca falar, eu vou falar porque no primeiro semestre, Débora estava comigo, né, única e exclusivamente comigo. Eu quero registrar que a Débora traz uma trajetória, que é esse misto, né, de quem se engajou no curso de pedagogia, nas discussões da educação, traz uma formação no campo do direito, né, então, vocês têm uma proximidade nesse sentido, não sei se você sabe, Roscaia também tem formação no direito, né? Daí, uma leitura tão preciosa, como disse a Bianca, né? De forma a contribuir tão bem para o seu trabalho. E a Débora, como disse a Bianca também, ela é muito estudiosa. E essa inquietude que ela traz dentro dela é o que a move e é uma paixão com um misto de tensão, de indignação, de tristeza, com amor, né? É a verdadeira produção amorosa do saber, né? Então, a Débora, é um prazer ver a Débora com essa inquietude dela, que a faz produzir do modo como ela produz, e a faz escrever e a pensar o objeto dela do modo que ela pensa, né? Um TCC não daria conta mesmo de colocar tudo que ela deseja no papel. Vai ter que ir para o mestrado, viu, Débora? Com todas as sugestões que Roscaia colocou, porque seu trabalho merece. Mas quero dizer que ela, além de tudo, ela deu muitas voltas, né? Muitas voltas por cima. Passou por muitas situações, viveu como todos nós os momentos que a pandemia nos trouxe e que nos traz ainda, né? Os momentos de dor. Perdeu uma irmã, Roscaia, né? E tudo nesse período, né? Viveu situações muito difíceis, de muita tensão, de muita tristeza. E esse trabalho, eu acho que carrega todo esse sentimento de luta, de amor, e eu tenho certeza que a irmã dela tem muito orgulho dela. Ela queria muito que a irmã visse. Então, o seu trabalho carrega esse amor, né? Até eu estou emocionada. Seu trabalho carrega essa amorosidade, e é um trabalho de luta, de muita força, e você merece cada palavra que a Roscaia trouxe aqui. Você realmente produz um trabalho e expressa a coletividade que esse trabalho representa. Então, Débora, parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Eu sei que Bianca também gostaria de falar alguma coisa, mas hoje ela foi silenciada, né? Mas parabéns pelo trabalho. E
Gratidão pela leitura sensível, pela grande contribuição que sua leitura deu ao trabalho da Débora, tá, Ruscaia? É isso, parabéns, querida. A gente, agora é aquele momento que a gente sai, eu falo com você e a Bianca pelo celular e a gente retorna, tá bom? Ai, gente, Ê, obrigada. Débora, parabéns, Ai, amiga. Obrigada. Eu tô chorando aqui, chorando, parabéns. Ai, Parabéns mesmo. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe tudo que você passou para chegar até aqui, amiga. não é fácil. Orgulhosa, Débora. Ficou lindo o seu trabalho. Obrigada. Eu tô até com medo agora de eu não conseguir chegar no nível. Não, nós vamos chegar, todo mundo junto, nós demais não, ó, nós vamos juntos, gente. Parabéns, viu? O mérito é todo seu. Ai, gente, obrigada, nós estamos juntos. Obrigada, gente. Parabéns pela sua produção, Débora. Obrigada. Ô, Débora. Adélia, minha companheira. Parabéns, sucesso, hein? Obrigada. Acabei de chegar em casa, beijo. Ai, meu Deus. Gente, agora eu tô tendo. Amigo, agora os professores da redação, elas vão no WhatsApp da minha nota. Tchau. Ai, gente, eu estou muito tensa. Será que eu estourei muito tempo? Eu estourei o tempo. Mas a professora fica de falar, sabe? Ela não falou seu tempo, falou? Não falou, Lídia, meu tempo. No meu também ela não falou, não. Ela deixou meio que livre, eu só fui falando. Então, eu danei a falar. Ontem eu fui ensaiar a apresentação, né? E deixei olhando o tempo. E só a introdução deu uns 20 minutos. Só a introdução. Eu falei, gente, eu tô lascada. O Brasil tá lascado. Pelas minhas contas, eu passei 2 minutos. Nossa, Mas eu não sei se realmente passei, porque ela não falou nada. E aí... Débora, quem tá te orientando mais de perto é a Cristina ou a Bianca? A Bianca. E a Bianca tá muda. Bianca está muda. Ai, gente. Aí eu sei que ontem eu fui ensaiar e aí era para ser 20 minutos, deu 1h40. Eu fiquei chocada. Muita coisa, mas deu tudo certo, gente. Eu acho, né? Não, já tá aprovadíssima. Ai, gente. Agora... Ai, gente, nem acredito que a gente tá conseguindo. Né, eu também não acredito, não. Como é que foi o seu, Lídia? Não deu para eu assistir? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Tirei meu 9, lindo, maravilhoso. Ah, que tudo! Porque só eu sei quanto foi sofrido escrever esse trabalho. Ai, mas fiquei muito feliz, gente. É muito bom a gente saber que a gente conseguiu, né? No meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso aí é verdade. Nossa, o que eu acho mais desafiador ainda é que, tipo assim, é o TCC e o estágio junto para ferrar com tudo, né? Porque Sim. o estágio também... Não fala não, gente. Esse negócio de TCC e estágio junto. É o TCC, o estágio, trabalhando também. E aí você tem que escrever o artigo, e escreve resumo, e escreve isso, e volta, e corrige, e não sei o quê. Eu e a Adélia, nós estamos só... Aí no finalzinho já do semestre eles mandam fazer mais alguma coisa. É. Ai. Gente, eu vejo vocês afinadérrimos aí sofrendo, eu imagino. Meu Deus, já tô de dor na barriga. Ai, gente. Brigando com a tecnologia até na hora de fazer reunião. Cadê a Ruscai, tadinha?
Ai, eu tô super empolgada. Cortou. Voltei. Não é que eu tô aqui conversando com a Cristina de adoção. Acho que a dificuldade até para reunir. Hoje o Deus da tecnologia está brigando com nós. Uma coisa errada. Ai, só rir. Bom, então, Débora, depois que nós nos reunimos, você foi aprovada com a nota 10. Parabéns! Parabéns! Que você utilize todas as sugestões da Ruscaia e dê direcionamento a esse trabalho, não pare, porque merece, né? Esse investimento. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. E feliz dia das pedagogas, porque agora ela é pedagoga, aprovada no TCC. É isso mesmo, dona pedagoga. Mais uma. Bem-vinda. Todo mundo defendendo, né? Assim, cada produção é uma produção diferente, numa perspectiva diferente, uma contribuição diferente, um diálogo muito bacana, que todo mundo oferece, cada um no seu campo de debate, né? Então, muito bom ver isso. A gente fica muito feliz com tudo isso, né? Vamos abrir as câmeras, gente. Deixa eu printar, que eu aprendi a printar. Arrumar os cabelos. Tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. Abrem as câmeras aí. Vai mesmo. Parabéns! Ai, Brasil! O Brasil ainda tem esperança, meu povo. Eu tirei 10 no TCC. Tirou 10 de TCC, isso mesmo. Cadê o povo com a câmera? Travou? Não, eu pus, eu printei. Eu printei, ó. O Breno me ensinou a printar. Espera aí que a Lídia não apareceu. Vou printar de novo. Uai, pra mim travou, será? Não, será? Uai, não, só tá aparecendo você. Mas a gente tá te vendo. A foto está aparecendo. Na foto está aparecendo. Muito legal. Parabéns, viu? E agora é hora de comemorar. Olha só, a gente tem a defesa da Letícia agora, mas a gente conversou com a Oscar e com a Letícia e nós vamos fazer... No final, deixa eu falar com a Débora. Deixa, eu só estou avisando que o pessoal está esperando a defesa da Letícia, né? Mas aí a gente vai passar para a semana que vem, às 17 horas também, porque eu e Bianca brigando com a tecnologia que nem nós estamos hoje, está difícil, né? Eu saí correndo lá do meu pai, vamos ter tempo, e a Bianca sem som, né? Vamos fazer um negócio mais tranquilo para não atrapalhar a vida da Letícia aí, né? Isso. Então, a proposta é remarcar para quinta que vem, às 17. Bom, era só um aviso que eu queria dar. Débora, quer falar alguma coisa? Ruscaia? Vou deixar a palavra com vocês. Vai lá, Ruscaia. Eu quero dar parabéns para a Débora. Eu não sabia, óbvio que eu vi que você falou da sua irmã, mas não sabia que tinha sido agora, né? Sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito que, eu não sei quais as causas, mas enfim, sinto muito que quase meio milhão de famílias, né? Aliás, quase não. A gente já sabe que foi mais de meio, porque tem muito caso que não está notificado, né? Sinto muito por tudo que a gente está passando, mas a professora Miriam fez uma fala antes de ontem, que muito simbólica, né? Isso aqui que a gente está fazendo é resistência, né? Resistir. E você está trazendo um tema tão importante, Débora, mas tão importante, é tão importante a gente falar disso, né, do que você está falando. Então, assim, eu queria te parabenizar pela escolha do tema, não só porque eu gosto do tema, pelo carinho que você teve com o tema, no desenvolvimento do seu trabalho, porque quando a gente se dedica, quando o aluno se dedica, a gente percebe, né, na escrita, e queria dizer que, se não para, se você quiser ajuda de referências, para estruturar seu projeto, você tem a Bianca que está aí, uma doutora, mas assim,
Se precisar, estou aqui também, tá? Estou à sua disposição. E continue, viu? Me procura se precisar, que eu tô para te dar mais dicas, porque eu não falta referência. Eu só não quis ficar te soltando coisa aqui, para não ficar com a cabeça muito cheia, tá? Parabéns e comemora muito, viu? Obrigada, eu só tenho só a agradecer. E parabéns para essa turma, gente. Que lindo é ver uma turma acompanhando as defesas dos colegas, né? Porque tem um monte de gente que não precisava estar aqui, mas está aqui dando suporte, né? Isso é trabalho coletivo, isso é amorosidade, é assim que a gente se fortalece, sobrevive e resiste, né? Parabéns para a turma toda. Nossa, é uma turma linda demais. Todo mundo muito solidário um com o outro, todo mundo unido, todo mundo troca conhecimento, todo mundo está junto. Um entristece, até eu entristeci, todo mundo estava junto, e muito bacana, nossa, assim, muito bom a gente, sobretudo nesse momento, né? Eu falo que eu tenho privilégio, eu e Bianca, de que a gente não tem uma turma de TCC, a gente tem um bando de amigos. Eu falo isso nas reuniões com os professores, eu acho que eles ficam morrendo de inveja, porque é bem assim mesmo, né? Então, privilégio, só para registrar mesmo como o pessoal é companheiro, quando eles vai tomar uma cerveja hoje, né, Débora? Não, quer falar alguma coisa aí, Débora? Eu muito orgulhosa, orgulho de ser UFG, orgulho de ser pedagoga. Eu vim estudar pedagogia pensando em Paulo Freire, pensando nessas contribuições que ele deu para a gente. E é resistência, gente, é resistência e luta, sempre. Eu só tenho a agradecer que eu tive, assim, companheiros incríveis, sabe? Colegas incríveis, professores incríveis, maravilhosos, assim. Professora Miriam, professora Cristina, assim, gente, vocês sabem, né? Enfim, muito obrigada por tudo. É um ciclo que está se encerrando, mas eu quero prosseguir em frente. Vou seguir em frente, sim, com certeza. E eu vou pegar aí, professora Ruscaia, quero todas as referências, não vou desistir, não vou deixar de estudar nunca. Eu e meus cabelos brancos. É isso aí. Isso aí, a gente agradece mais uma vez a Ruscaia, né? Eu e Bianca. Agradecemos pela oportunidade de te orientar, Débora. Agradecemos a turma toda que está aqui. A Adélia tinha levantado a mão. A Adélia quer falar, não quer, Adélia? Ela levantou de novo. Não, professora, foi engano aqui da tecnologia minha. A gente aqui é unida até nisso, né? Você viu, né? A gente sabe tudo de tecnologia. Teve um dia que eu levantei a mãozinha numa reunião e não conseguia baixar de jeito nenhum, até que eu descobri que era só clicar em cima de novo. Nunca tá no alto aí minha mão? Tá. Uai. Agora não tá mais. Não, tirou. Agora voltou. Ruscaia, você foi professora do meu filho lá no CEPAI, né? Gente! Ai, que lindeza, que saudade! Tudo bem? E a Pitica? Gente, que coisa boa! Semana que vem sou eu, então. E ele é um excelente aluno, gente. Ruscaia, que coisa boa. Parabéns. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Parabéns, Letícia, pelo filho maravilhoso. Obrigada. Então é isso, gente. Débora, vai comemorar, que é merecido, tá bom? Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, Ruscaia. Obrigada mais uma vez, viu, querida? Pela leitura linda, carinhosa. Eu que agradeço. Obrigada, vocês são maravilhosas. Obrigada, Débora. Obrigada. Tchau, gente. Parabéns, Débora. Tchau. Até mais. Obrigada.